Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje tem o tema de accountability, que é um tema que vem sendo bem cobrado dentro dos editais de administração pública. E o que é accountability? Accountability não tem uma tradução exata para o português, não tem uma palavra específica, mas tem o sentido que mais aparece é essa obrigação que o administrador público tem de prestar contas. Então, accountability tem a ver com prestação de contas, essa obrigação de prestar contas. A accountability, quando ele é muito cobrado, a FGV, a CESP, ela cobra também, e quando eles cobram, eles ligam a esse tripé conceitual que eu coloquei aqui, RTC, R de responsabilização. Então, essa obrigação que o Estado tem, a administração pública tem, de responsabilizar o gestor por qualquer ato improbo ou que fira todo o arcabouço legal. A gente tem diversas legislações a respeito do assunto, a gente tem a lei de responsabilidade fiscal, a gente tem a lei de improbidade, lei de acesso à informação, todas elas ligadas ao exercício da função pública. Então, qualquer ato que esteja contrário a qualquer uma dessa legislação, é obrigação do Estado, da administração pública, responsabilizar o gestor que esteja em desacordo com essa legislação. Outro ponto importante, que é o pilar e que é um dos mais cobrados, é ligar a accountability à questão da transparência. Lembra que a gente tem 5 princípios constitucionais, A gente tem o P, o LIMP, e tem o P, que é de publicidade. Essa obrigação que o Estado tem, a administração pública, de dar ampla divulgação e ter ampla transparência sobre os seus atos e sobre as suas decisões. A gente tem, como eu falei ainda há pouco, a lei de responsabilidade fiscal e a lei de acesso à informação, que definem uma série de diretrizes, prazos, especificidades, enfim, que determinam como que essa transparência deve acontecer. A gente tem a transparência ativa, que é aquela que o Estado, a administração pública, já disponibiliza as informações de antemão. Então, essa transparência ativa, ele já colocando essas informações, principalmente nos sites de transparência, nos sites próprios para essa divulgação. E tem também a transparência passiva, que é quando o Estado ou a administração pública, ele é invocado para responder algum questionamento específico. Então, é a sociedade, algum cidadão que entra com questionamento, por exemplo, nas ouvidorias, e aí o Estado ele é obrigado a dar alguma satisfação ou dar uma resposta em relação a isso. Então, essa vai ser a administração pública exercendo a transparência passiva. Então, a gente tem a transparência ativa e a transparência passiva. E tanto a responsabilização quanto a transparência, ela vai acontecer visando o quê? O controle da administração pública. Quanto mais transparente, quanto mais as informações são divulgadas, mais a gente consegue exercer o controle social. Mais a sociedade civil organizada vai conseguir exercer esse controle social. Além do controle social, a gente também já tem os controles dos órgãos de controle, os controles internos, os tribunais de conta. No caso do Poder Judiciário, a gente tem o CNJ, o CSJT, os conselhos superiores. A gente também tem o Tribunal de Contas, como eu já falei. A gente tem diversos órgãos que são responsáveis por fazer esse controle dos atos públicos. Esse controle interno, ele é exercido de forma burocrática, É a própria burocracia que já dispõe desses meios para isso, mas para que o controle aconteça, os órgãos disponibilizam informações, ou seja, exercem essa transparência. Então, a accountability, ele é um pressuposto da administração pública, É a base para que o controle social possa acontecer, e a gente também pode especificar o accountability como a accountability horizontal, ou seja, aquele que é exercido dentro do próprio Estado, os órgãos de controle, como eu falei, ou seja, os controles burocráticos dentro do Estado, esse se chama accountability horizontal. E a gente também tem o accountability vertical, que é o quê? Aquele que a sociedade faz. Então, a sociedade, ela, num campo de superioridade, ela no polo ativo dessa relação, ela fazendo controle sobre o Estado, ela fazendo controle sobre os atos públicos. Esse accountability vertical, ele só pode ser exercido, ou será exercido com maior efetividade
efetividade a partir do momento que o Estado também esteja imbuído dessa noção de ser accountable, ou seja, praticar accountability, e aí fornecer ainda mais informações, né? Ser ainda mais transparente. Bom, gente, essa era uma dica de hoje sobre accountability e até a próxima!